Resumo completo do depoimento de Sérgio Moro. Você está na TV Coiote. Lembre de inscrever-se no canal para ficar sempre muito bem informado. E agora são 5h30 da tarde. Há exatamente 1 hora atrás vazou a íntegra do depoimento do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Vazou em texto, não tem ainda o vazamento em vídeo e a gente nem sabe exatamente se foi feita uma gravação. Gente, eu já li o depoimento inteiro e destaquei para vocês em ordem cronológica dos fatos citados pelo ex-ministro da Justiça, os principais pontos, as novidades, coisas que Moro ainda não tinha dito e disse para a Polícia Federal nesse último sábado, dia 2 de maio. Vamos lá então, o vazamento foi inicialmente feito pelo canal CNN Brasil e depois outros meios de mídia também passaram a publicar. Os relatos do Sérgio Moro, eles se iniciam referentes a agosto de 2019. Moro cita, eu vou ler em boa parte do tempo, tá gente, porque pela agilidade. O Moro cita que havia uma solicitação em agosto do ano passado do presidente da República Jair Bolsonaro para que houvesse a substituição do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, o Ricardo Sade. Ele disse que essa solicitação ela foi feita de forma verbal, com o presidente falando com ele no Palácio do Planalto, e que não se recorda se naquele momento houve alguma troca de mensagens sobre isso. Disse que não se recorda também se outra pessoa estava junto com ele e com o Jair Bolsonaro no momento dessa primeira solicitação. Disse, no entanto, que reportou o que o Bolsonaro tinha solicitado para o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, e também o então superintendente do Rio, o Ricardo Sade. E que os motivos da solicitação que o Bolsonaro fez são desconhecidos e que a Polícia Federal deve perguntar sobre eles para o presidente da República. Disse que Valeixo concordou com fazer uma substituição, o Ricardo Sade já tinha intenções de sair do cargo, e que a concordância se deu com uma condição apenas, que a escolha fosse técnica e feita pela Polícia Federal e não pelo presidente da República. Que assim que foi decidido que a troca seria feita por um nome da Polícia Federal, o Jair Bolsonaro soltou uma nota pública dizendo que a troca na Superintendência do Rio seria por motivos de produtividade. E que isso não era verdade. A troca seria feita por interesse do próprio Ricardo Sade e só foi antecipada pelo pedido do presidente da República, que não adotava nenhum critério de produtividade. Disse então que Bolsonaro quis escolher quem seria o novo superintendente, ainda em agosto do ano passado, que queria o nome de Alexandre Saraiva. Disse que o diretor da Polícia Federal ameaçou se demitir, se referindo ao Maurício Valeixo, e que acabou conseguindo ele, Sérgio Moro, convencer o Jair Bolsonaro a não colocar o Alexandre Saraiva, a não obrigar que ele fosse colocado como superintendente do Rio. Naquele momento, e a gente cobriu isso intensamente, eu cobri aqui no canal, a mídia inteira cobriu, tudo que a mídia divulgou e que foi dito como fake news pelo governo era verdade nas palavras do Sérgio Moro, tá gente? Havia uma tendência de troca, essa troca ela foi antecipada, mas o nome colocado foi colocado, ao que tudo indica, por critérios técnicos, não foi o nome que o Bolsonaro desejava. Segundo o Sérgio Moro, depois desse agosto de 2019, em que houve essa solicitação e essa troca no Rio, os pedidos começaram a ser mais intensos para que mais uma substituição fosse feita. Porque o nome escolhido para a Superintendência do Rio em agosto tinha sido o nome do Carlos Henrique. E Bolsonaro não tinha gostado disso. Então a pressão foi se tornando mais frequente, até que ela atinge um auge, segundo o Sérgio Moro, no mês de janeiro desse ano. Segundo ele, o assunto voltou com muita força depois que o presidente da República disse para ele, Moro, que Bolsonaro queria colocar Alexandre Ramagem na direção da Polícia Federal, tirar o Aleixo e trocar a superintendência no Rio de Janeiro. Disse que dessa vez o pedido foi feito de novo pelo Bolsonaro pessoalmente a ele, Moro, no Palácio do Planalto. E que havia ao lado, provavelmente, o ex-ministro não se lembra ao certo, a presença do general Augusto Heleno. E disse que a solicitação feita em janeiro ela era de conhecimento amplo dentro do Palácio do Planalto. Várias pessoas de lá sabiam desse interesse do presidente da República, Jair Bolsonaro.
O Moro disse, inclusive, que pensou em concordar com o Bolsonaro em fazer uma substituição na direção-geral da Polícia Federal. Inclusive, possivelmente, e não na superintendência. Disse que aceitaria trocar a direção da Polícia Federal, depois de conversar com o Valeixo, com uma condição. O nome não poderia ser o Ramagem, o nome teria que ser o nome técnico de alguém que não é próximo do presidente da República. Segundo o Sérgio Moro, naquele momento já havia percepção, e a gente está se referindo a 5 meses atrás, de que o Ramagem, por ter uma proximidade muito grande com a família Bolsonaro, não seria o nome mais adequado, mesmo sendo respeitado por outros delegados da PF. O Moro disse que, com a resistência a trocar o nome por um que não fosse o nome de Alexandre Ramagem, foi então decidido que Bolsonaro forneceria outras opções. Essas opções, Fabiano Bordinon, Disney Rossetti. Moro recusou novamente as duas possibilidades. Depois, Bolsonaro deu mais opções para trocar a direção-geral da Polícia Federal. Os nomes de Anderson Torres e Carrijo. Os dois nomes não foram topados, nem por Moro, nem por Valeixo, que acabaria saindo. Porque, segundo Sérgio Moro, esses nomes não tinham experiência alguma dentro da corporação e eram também muito próximos à família do presidente da República. Saímos de agosto de 2019, chegamos nos relatos do Moro referentes até janeiro de 2020. As pressões de troca foram se intensificando. O Moro comentou que nesse momento a pressão se deu mais pela troca na direção geral e que a intenção pela primeira vez foi um nome em específico, que era o nome do Ramagem, e que as trocas na Superintendência do Rio foram rapidamente descartadas por ele e pelo Valeixo, porque já tinha sido feita uma troca recentemente. Aí os relatos do Moro pulam para o auge do seu depoimento, para o fato mais chocante. Março de 2020. Antes de começar de verdade os fechamentos, as quarentenas por causa da pandemia do novo coronavírus. Moro disse que em março recebeu uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp do presidente da República. Moro se encontrava em março junto com Valeixo em uma viagem. Nessa mensagem, segundo Sérgio Moro, Bolsonaro solicita novamente a troca do superintendente da Polícia Federal no Rio, que agora não era mais o Ricardo Sade, passou a ser o Carlos Henrique. Disse que a mensagem tinha mais ou menos este teor, abre aspas, Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro, fecha aspas. Sérgio Moro esclareceu depois disso que não nomeou e não era consultado sobre as escolhas dos superintendentes, que essa escolha cabia exclusivamente ao diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem. E disse que nem ele sequer, isso ele falando pro Bolsonaro, nem ele sequer indicou o superintendente da Polícia Federal do Paraná, do seu estado, mesmo sendo ministro da Justiça e tendo uma relação próxima com delegados da PF lá do Paraná. E disse que os motivos dessa solicitação devem ser indagados ao presidente da República. Ele não sabia por que a insistência do Bolsonaro especificamente em uma troca no Rio de Janeiro. O Sérgio Moro e o Valeixo eles se encontravam, repito, viajando. Eles estavam na cidade de Washington naquele momento, março desse ano, cerca de 2 meses atrás. Os relatos de Moro depois vão para o dia 22 de abril. Nesse meio tempo, a efervescência da crise do novo coronavírus. No dia 22 de abril acontecia no Palácio do Planalto uma reunião ministerial. Essa reunião, segundo Sérgio Moro, foi para a apresentação do projeto Pro Brasil. E essa reunião contava com a presença de vários ministros diferentes, praticamente todos do governo, e também de pessoas próximas ao Bolsonaro do Palácio do Planalto. Disse que em meio à reunião, na frente de todos os ministros, Bolsonaro cobrou que ele, Sérgio Moro, substituísse o superintendente da Polícia Federal do Rio e também disse que pediu que fosse substituída a direção-geral da PF, na mão do Maurício Valeixo. Esse pedido, segundo ele, publicamente, dito por Bolsonaro a todos os ministros na reunião do dia 22 de abril, era com o objetivo de ter acesso a relatórios de inteligência e informações da Polícia Federal. Disse também que o Bolsonaro falou nessa reunião do dia 22 que iria interferir em todos os ministérios e que, enquanto o Ministério da Justiça não trocasse o superintendente,
haveria com certeza uma mudança lá também. O Moro ressaltou que essa reunião foi gravada, como regra, e o próprio presidente da República, como a gente sabe, na semana passada ameaçou divulgar a gravação como se ela pudesse deteriorar a imagem do ex-ministro e não dele próprio, tá, gente? No final, o Bolsonaro disse que desistiu de fazer a divulgação por enquanto e não explicou as razões. Moro disse que na reunião desses conselhos sempre havia uma participação de um grande número de pessoas que podem servir de testemunhas. Moro também comentou que, ao contrário do que Bolsonaro disse no seu pronunciamento depois do seu pedido de demissão naquela penúltima sexta-feira, sim, o Jair Bolsonaro tinha acesso a informações da Polícia Federal sobre investigações de relevância, mas sempre depois do momento em que eram ocorridos prisões e mandados de busca e apreensão, justamente para evitar que essas operações fossem prejudicadas. O Moro citou, por exemplo, de forma ilustrativa, o caso em que a Polícia Federal realizou buscas e apreensões envolvendo o atual ministro do Turismo. E também o senador Fernando Bezerra, ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Mas que essas informações repassadas no momento dessa operação tinham importância porque era uma operação de grande magnitude e que nada que foi passado poderia prejudicar o andar das operações. Moro deu como exemplo mais recente também que avisou Bolsonaro sobre a prisão do integrante do PCC, conhecido como Fuminho, em Moçambique, que aconteceu também nesse mês de abril de 2020. Saímos do dia 22, quarta-feira, chegamos no dia 23, a véspera da saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Nesse dia, Moro teve uma reunião com Bolsonaro, segundo ele, logo pela manhã. Nessa reunião, Bolsonaro anunciou que demitiria o Maurício Valeixo, que não havia mais opção, e que o indicado seria Alexandre Ramagem. Bolsonaro disse que a decisão estava tomada. Segundo Moro, ele próprio disse que, caso isso acontecesse, ele estava se demitindo. Segundo Sérgio Moro, a reunião acabou e ficou pendente uma nova conversa com o presidente da República, Jair Bolsonaro, quando de repente toda a imprensa começou a vazar a informação de que Moro teria pedido demissão caso houvesse a troca. Moro disse que depois dos vazamentos, o Ministério da Justiça e Segurança Pública foi cobrado inúmeras vezes durante o dia pela imprensa para que desse alguma declaração. E ele orientou que a declaração do Ministério fosse de que não havia confirmação. Naquele dia, toda a imprensa noticiou esse fato. Naquele dia, todas as pessoas próximas ao governo acusaram a imprensa de estarem proliferando uma notícia falsa. Agora, segundo Sérgio Moro, era também uma notícia verdadeira. Isso ainda ao longo do dia 23. Mais coisa do dia 23. À tarde, Moro recebe uma ligação do ministro Ramos, indagando se seria possível uma solução intermediária. Tiramos o Valeixo da Direção-Geral da Polícia Federal, mas nomeamos um outro nome. Os dois que o Bolsonaro já tinha sugerido no mês de janeiro desse ano. Fabiano Bordinon e Disney Rossetti. Moro disse que ligou para Maurício Valeixo, que concordou com a substituição do seu nome pelo Disney Rossetti. Disse então que ligou para o ministro Ramos e então manifestou que concordava com a proposta que tinha sido feita, mas ressaltou que seria a única mudança possível, porque ele não aceitaria uma troca da superintendência da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro. Disse que o ministro Ramos ficou de levar a questão ao presidente da República e ficou de retornar, mas acabou não fazendo isso. No mesmo dia, Moro se encontra com os generais Ramos, Heleno e Braga Neto do governo em uma reunião. Moro informa os motivos pelos quais não podia aceitar essa substituição e declara que sairia do governo e falaria tudo no dia seguinte. Ele falou nessa reunião, segundo ele, sobre os reiterados pedidos do presidente da República, Jair Bolsonaro, para que fossem obtidos relatórios de inteligência federais que Bolsonaro não poderia ter acesso. Moro disse que na noite desse dia 23 de abril, véspera da sua saída, recebeu informações não oficiais de que o ato de exoneração do Valeixo já havia sido encaminhado para publicação.
Ele buscou confirmar o fato com o Palácio do Planalto. Os ministros Braga Neto e Ramos disseram que não tinham nenhuma informação e queriam retornar. Não retornaram. Disse que durante a madrugada do dia 24 saiu a publicação e que tornou irreversível o seu pedido de demissão. Na manhã do dia 24, ele encontrou-se com o Maurício Valeixo e o Valeixo disse que não tinha assinado ou feito qualquer pedido de exoneração. Tinha relatado que o Planalto entrou em contato com ele na noite anterior, dizendo que ele seria exonerado e dizendo que possivelmente seria pedido, e o Valeixo disse: não tem mais o que fazer. Disse que em nenhum momento Maurício Valeixo autorizou que fosse colocado o que realmente foi a pedido e disse que em nenhum momento fez assinatura eletrônica na publicação no Diário Oficial da União da retirada do Valeixo do cargo. Sérgio Moro entregou o seu celular para a Polícia Federal, várias mensagens já tinham sido apagadas, como eu já tinha dito para vocês nos dias anteriores. Algumas estavam disponíveis ainda e a Polícia Federal está analisando. O grande mistério é que se a mensagem do início de março em que Bolsonaro cita: você tem os 27 superintendentes, eu só quero um. A grande dúvida é se essa mensagem foi recuperada pela Polícia Federal ou se ela nem sequer estava apagada. Isso a gente vai acompanhar ao longo do dia. Às 7 horas da noite eu estou ao vivo para analisar todo esse depoimento. É um depoimento aí de cerca de 10 páginas, tá, gente? Os pontos que eu separei, eles estão esparsos nessas 10 páginas. Juntando todos deve dar aí cerca de 20% do depoimento. Mas são os fatos novos e também uma abrangente retrospectiva sobre tudo o que Moro relatou. Tá? Nada que não é relevante, nada que é relevante está faltando aqui. Ficou um resumo bem completo. Desculpa se eu fiquei meio corrido aqui, muito na leitura, me atrapalhei um pouco. Faz pouco tempo que saiu e eu tô tendo que gravar agora para poder fazer a análise às 7 da noite, sem falta, sem atrasar a live, tá? Abraço, qualquer momento tô de volta.